e nós vivemos um ritmo alucinante de produtividade. E nesse livro ele vai conseguir trabalhar essa ideia de produtividade, mas sem cair no legalismo. Porque o pano de fundo dos nossos corações, quando a gente acredita que o nosso valor está em ser produtivo, é que nós acabamos confiando em nós mesmos, né? Então aqui está um livro que pode te abençoar, principalmente se você é uma pessoa de muitos afazeres. E por último, tomando decisões segundo a vontade de Deus. Uma das dúvidas que os adolescentes e jovens mais perguntam, né, aos líderes é: como saber se isso é da vontade de Deus ou se aquilo é da vontade de Deus? Qual curso eu devo fazer? Qual carreira eu devo seguir? Em alguns momentos particulares da vida, a gente tem esses dilemas de uma maneira mais intensificada, né? Se você pensar com 18 anos, 19 anos, talvez você está numa fase onde você tem uma oferta interminável de carreiras, de cursos, e você simplesmente não sabe qual caminho tomar. Era mais fácil há 50 anos atrás. Você com certeza não vai ver a sua avó, o seu avô, ou a sua bisavó ou o seu bisavô dizendo a você o seguinte: olha, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma grande dúvida existencial sobre qual carreira eu ia seguir. Não, os nossos avós, em grande medida, seguiam a carreira que dava para seguir. O que apareceu? O serviço foi esse. Então é isso que eu sou. Apareceu de padeiro, então eu sou padeiro. Mas então eu sou isso. O que apareceu é o que eu sou. Só que, com certo desenvolvimento econômico, social, as ofertas de carreira aumentaram. E aí a gente fica meio perdido, muitas vezes, né? Mas não só isso. Com o desenvolvimento do mercado, aumentou também a oferta de: será que eu construo uma família ou será que eu tenho uma carreira de sucesso? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O fato é que os jovens hoje são tomados por uma grande ansiedade em qualquer decisão que vai ter, né? Porque essas grandes decisões plantam, muitas vezes, uma ansiedade até em coisas pequenas, né? Como decisões pequenas do dia a dia mesmo, que você vê pessoas enfrentando ansiedade por coisas rotineiras. Esse livro do Heber Campos, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, o maior valor desse livro está em alterar os parâmetros pelos quais nós olhamos a vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Eu e você, como nós vivemos uma cultura muito sentimentalizada, nós temos a tendência de olhar a vontade de Deus a partir da seguinte ótica: como eu me sinto em relação a isso? Então a gente acaba assumindo que o meu sentimento positivo em relação a algo é a evidência de que Deus está naquilo, quando na verdade não é. Então Heber Campos ele vai fazer um processo de extroversão, né? O que significa isso? Não é de fazer você virar uma pessoa extrovertida, não. Mas é de fazer você sair de dentro de você mesmo para olhar para a vontade de Deus na sua vida a partir de outros meios. Amém? Então já recomendei esses 13 livros. São livros finos e que você certamente será muito edificado. Vamos agora, convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12. Eu posso ir fazendo a leitura aqui no DataShow, então? Eu vou fazendo a leitura ali no telão, porque a versão que eu estou aqui é da CF, e ali, pelo visto, é atualizada, e para esse texto ela está mais clara. Então, nós vamos fazer, primeiramente, a leitura do versículo 12 ao versículo 16, e depois a gente vai andando. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Deixa eu ver se passa automaticamente quando a gente acaba. Tô brincando. Quem que controla o DataShow? Cadê o rapaz do DataShow? Como é que funciona? É o João? Foi embora já? Tá aí? Tá dormindo aí nessa? Então é isso, agora o 13. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir.
Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante, superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Pode ir isso. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Até aqui. O João já orou, então vamos considerar a oração do João, né, como válida, para a gente já ir para a introdução e economizar o tempo. O tema que eu quero trabalhar é o livro de Eclesiastes como filtro solar, para a gente entender onde está a verdadeira vida. Esse termo é utilizado por um pastor que chama Emílio Garófalo, que eu acho que pega o ponto central do livro de Eclesiastes, que é uma proteção para o período secularizado que nós vivemos. Eu quero explicar o que o autor faz. O autor de Eclesiastes faz um processo inverso. Às vezes a gente vai analisar a nossa vida e a gente quer saber se a nossa vida tem valor. Então nós, como cristãos, naturalmente vamos começar a partir de Deus e aí descer para o restante. Mas o autor de Eclesiastes, Salomão, ele quer demonstrar uma coisa. Ele está investigando algo. O que existe de valor na nossa vida? Onde está a nossa verdadeira vida? Onde está a satisfação, a alegria, a salvação, a felicidade, a redenção, todas essas coisas que nós tanto procuramos? Onde está, acima de tudo, esse sentido que nós queremos desfrutar enquanto nós estamos aqui? Só que aí ele faz o processo inverso, porque ele exclui Deus da jogada e começa a refletir sobre várias coisas. Ele começa a refletir sobre o conhecimento, ou seja, como nós buscamos sentido, alegria, satisfação no conhecimento, depois nas possessões, depois nos prazeres físicos, depois nos prazeres estéticos, depois nas riquezas, depois nas realizações pessoais. E em tudo isso ele vai dizendo o seguinte, olha, isso é vaidade. Isso é vaidade, isso é vaidade, aquilo é vaidade, tudo que nós desfrutamos nessa vida debaixo do sol ou debaixo do céu, quando nós não temos a ótica centralizada no Deus triuno, é vaidade. A palavra vaidade aqui é o quê? É um sopro, é um vapor. Então pensa quando você está indo para a escola ou indo para o trabalho, numa manhã bem fria, igual hoje, né? E aí você sopra. Quando eu era adolescente eu fazia isso, né? Eu ia andando e ficava baforando assim para ver o vapor subir no frio, né? Quem nunca fez isso? E aquilo ali é o que o autor, o que Salomão, aqui o autor de Eclesiastes está dizendo. Ele está dizendo, olha, o conhecimento, buscar a satisfação, buscar a alegria no conhecimento é como um vapor. Buscar nos prazeres é como um vapor. É algo que sai, mas não dá nenhum tempo de você se apegar àquilo que já se esvai. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas é bom colocar. C.S. Lewis, ele sempre entendeu a alegria que nós desfrutamos na Terra como algo que nós agarramos, mas que no momento que nós vamos agarrar, aquilo ali já se esvai. Vou te dar um exemplo. Você compra um carro novo. Se você já comprou um carro novo, um videogame novo, qualquer coisa nova, você sabe do que eu estou falando. Você compra e chega e você fala assim, minha vida está resolvida. Eu não preciso de mais nada. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ganhei um videogame, aquilo ali foi talvez essa experiência que C.S. Lewis chamou de joy, né, de alegria, mas que some das nossas mãos, foi talvez a primeira experiência que eu desfrutei disso. Que eu ganhei um videogame e eu fiquei, tipo assim, uma semana enfiado jogando videogame. Tipo assim, de madrugada, de manhã, acho que meu pai e minha mãe já não sabiam o que fazer. Acho que esse menino vai dar um troço na frente desse videogame e ele não vai fazer mais nada da vida. Eu fiquei uma semana. Depois de uma semana, quase entrando dentro do videogame, eu larguei o videogame de lado e não queria saber mais de videogame. E o videogame ficou lá. Ficou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu pegava nele uma vez a cada ano. Eu quero dizer que essa experiência inicial de se agarrar àquilo como algo que nos traz realmente alegria e satisfação, ela dura muito pouco porque nessa vida é vaidade. É algo que é como vapor. Isso, eu dei um exemplo banal do videogame.
mas também é com a nossa família. Só que nós somos acostumados a cair no conto cultural, né? De que algumas coisas vão nos trazer uma felicidade super eterna e de grande satisfação, só que também é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo em relacionamentos. Às vezes a gente fica meio fingindo, né? Mas se a gente fosse mais realista e enxergar a realidade de maneira mais crua, nós vamos perceber que depois de anos relacionando com a pessoa, com a mesma pessoa, é evidente que você não desfruta do mesmo ímpeto sentimental e aventureiro, aquele frio na barriga, será que vai aparecer na janela? Será que vai aparecer na porta? Eu lembro que quando eu ia para a escola, eu era bem romântico, né, gente? E aí, quando eu era adolescente, né? Aí vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco, né, puxa vida. Aí a Lohane estava assim, na porta do estadual, eu passava, e aí eu ficava tipo assim, voltando da escola, que eu voltava de van, né, eu morava muito longe, aí eu falava, será que ela vai estar lá na porta da escola até hoje? Para eu ver, aí se eu visse ela, eu fazia um coração com a mão assim, tá vendo? Só que não se engane, porque eu não faço mais isso não, né? Senão você vai pensar assim, vou te livrar de você pensar assim, nossa, que menino fofo. Não, isso não acontece. O quê? verdade, tá vendo? Agora, o que aconteceu, o que eu quero dizer aqui é que nas nossas experiências relacionais, nós desfrutamos da mesma coisa. Agora, para te acalmar, significa que o amor acabou quando essa efusividade acabou? Claro que não. Significa que agora nós desfrutamos de um amor mais sólido e menos movido por aventuras, por aquela versão meio sentimentalizada que nós temos hoje, e um amor mais constante e estabelecido. Só que, se você se agarrar a isso, talvez no segundo ano do seu casamento você vai falar assim, casamento caiu na rotina. Já viu? Casamento caiu na rotina. O conselho de todo mundo é, né? Casamento não pode cair na rotina, casamento não pode cair na rotina. Quando, na verdade, esse é o pior conselho que você pode dar para um casal, né? Porque é impossível você segurar um casamento fora da rotina. O casamento ele é constituído pela rotina. O casamento existe na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Se você arrancar o casamento da rotina, ele não é casamento. Então, a questão é você enxergar a beleza naquilo que é rotineiro. O ponto que eu quero dizer é que se a gente fica preso nessas alegrias, nesses vapores, a gente acaba se perdendo. E é isso que o autor de Eclesiastes está fazendo. E ele vai nos ajudar porque ele vai nos levar para longe de dois extremos. O primeiro extremo é você construir a sua vida em cima de uma vaidade. Já viu você construir em cima de uma vaidade? É basicamente o seguinte. Se você construir em cima da sua carreira e você não alcançar aquele posto acadêmico ou de carreira que, no mercado de trabalho que você sempre almejou, se você é um pastor, aquela igreja daquele tamanho, aquela igreja daquele jeito, com aquela respeitabilidade, ou seja, várias coisas que nós idealizamos. Se você não alcançar, você sempre vai ficar perseguindo. E quando você alcançar, você vai deixar aquilo de lado. Porque você vai perceber que o ídolo não era aquilo que você pensava, assim como eu larguei meu videogame quando eu era adolescente. O segundo risco que o autor vai nos orientar é para que a gente não tenha uma vida cristã triunfalista. Eu lembro no início da Covid, quando uma irmã chegou para mim e falou assim, não pega Covid não. Eu falei assim, poxa mano, que confiança. Você deve ter um quê? Um dispositivo aí, né, que protege de Covid. E ela falou assim, não, porque eu sou lavado pelo sangue de Cristo. Então eu posso andar aí, que o Covid não pega. A gente pode olhar e pode falar assim, mas a interpretação errada do sangue de Cristo, claro, tem um monte de coisa aí. Mas o pano de fundo é um pano de fundo que vem desde os anos 70, 80 aqui no Brasil, que é, se eu sou cristão, eu vou ter uma vida triunfante aqui na Terra. Eu vou ter uma vida totalmente protegida, livre de sofrimentos. É claro que a gente não pode jogar isso tudo na conta dos evangélicos não, né, gente? Isso também é um ambiente cultural. O nosso ambiente cultural também nos diz a todo momento que qualquer coisa que venha e nos faça sofrer é algo que acaba com a nossa vida. O fato é que Salomão vai nos lembrar a todos os momentos o seguinte, olha, a sua vida debaixo do sol vai passar, mesmo que você seja um cristão fiel, assumindo aqui no Antigo Testamento como cristão já o povo de Deus que deposita a sua fé no Messias, que haveria de vir, mesmo se você deposita a sua fé em Cristo, mesmo se você faz parte do povo de Deus,
Você vai passar por frustrações. Você vai passar por dificuldades. Você vai passar por sofrimentos. Em alguns momentos, não será fácil você responder a seguinte pergunta: onde Deus está nisso tudo? Não, nem sempre é fácil. Eu me lembro de aconselhar um adolescente lá da igreja, que o pai suicidou há pouco tempo. E aí a gente conversando, em um momento de extremo sofrimento, não é simples. Você não vai chegar para a pessoa e fazer uma apologética enquanto o pai dela suicidou e falar assim: olha, mas veja, Deus, isso, aquilo, blá, 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 porque existem situações na vida que Salomão está abordando aqui, que nós vamos nos pegar e nós vamos perguntar: onde está Deus? Onde está a nossa fé nisso? E como encarar isso? Ele vai depois inserir Deus na vida e na existência. Mas eu quero agora percorrer o caminho a partir do primeiro ponto, que é a vaidade do conhecimento e da transformação. Porque Salomão começa falando da vaidade do conhecimento. Tem como, Sara, eu te dar um pouco de trabalho aí nessa substituição. Então, tem como colocar no versículo 13, por favor? Que aí todo mundo acompanha junto. Quero que você veja que Salomão está tratando aqui o conhecimento para você não sair daqui tipo assim, quer saber? Não vou ler livro nenhum, né? Ou para você que é adolescente, já não está querendo estudar, fala assim: tá vendo, pai? O pastor Felipe falou lá hoje, ó, no conhecimento há muito enfado. E quem aumenta o conhecimento, aumenta o sofrimento, aumenta a tristeza. Agora eu quero saber de jogar interclasse. O Salomão, ele não está colocando o conhecimento sobre essa ótica. Ele está analisando o conhecimento a partir da nossa sede de pensar que a partir do conhecimento de todas as coisas, nós vamos encontrar sentido, alegria, propósito e vamos viver uma vida feliz. Vou te explicar como que isso funciona. Em alguns momentos a gente pensa basicamente o seguinte: se Deus passasse um trailer da minha vida futura, as coisas seriam mais fáceis. Oh Deus, já viu quando a gente está tipo assim, me fala engenharia ou, sei lá, matemática, medicina ou odontologia, arquitetura ou engenharia. Oh Deus, pelo amor de Deus, porque isso, porque aquilo, a gente supõe que se nós tivermos o conhecimento do caminho que nós devemos seguir, que a nossa vida então está resolvida. Muitas vezes a gente tem essa suposição na vida moderna, na nossa existência hoje, que se Deus passar um trailer, as coisas vão se resolver. Vou te dar um exemplo. Vai casar. Nossa, no período de casar, Deus nos acuda, né? A pessoa fica tipo assim: não, Deus vai aparecer aqui e vai falar. Eu lembro de uma menina lá da igreja falar comigo assim: mas e se eu casar? E ele não ser o cristão fiel que ele tem demonstrado ser hoje? Eu vou compartilhar isso com vocês. Tem como? Você como pastor, você como líder, alguma coisa, você vai chegar para uma pessoa e falar assim: não, eu conheço esse rapaz aqui, que 20 anos vai estar mais crente que Abraão. Não tem jeito. Eu conheço a fé dele, eu sei que é uma fé salvífica. Eu entendi, eu fui lá dentro e vi isso. Você não pode falar isso, nós não sabemos. Nós assumimos certo grau de incerteza. Só que nós temos uma dificuldade extrema hoje com a incerteza. Nós temos uma dificuldade extrema hoje com o não conhecer o futuro. Isso é, inclusive, uma causa de ansiedade muito grande. Né? Quando a gente vai dormir, e o que vai acontecer? Eu tenho um amigo que ele pensa assim, 5 anos, ele fica projetando toda hora: onde eu estaria daqui 5 anos? Onde eu estaria daqui 10 anos? Onde eu estaria daqui 15 anos? E fica fazendo essas projeções, onde eu quero estar. E ele sempre me pergunta: onde você quer estar? Agora ele foi parando, porque eu falei com ele aqui: eu não sei onde eu quero estar daqui 5 anos. Não sei nem se eu vou estar aqui, não sei nada daqui 5 anos. Eu sei agora, eu não estou... Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Não quero dizer que você não deva pensar no seu futuro. A questão aqui é a nossa necessidade de conhecer o futuro para ter um certo grau de apaziguamento. Ele está confrontando isso, porque olha o que ele diz no versículo 13. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Ele está agora demonstrando quão cansativo é você querer conhecer todas as coisas debaixo do céu. E a questão é: será que nós precisamos conhecer todas as coisas debaixo do céu? É evidente que não. Salomão está olhando a vida a partir de uma ótica onde Deus não está presente. Ele está olhando e dizendo: olha, ou melhor, Deus está presente,
Deus ainda é Deus, mas Ele está agora colocando o foco em você olhar para o conhecimento excluindo Deus, sem considerar que Deus é que sabe de todas as coisas e tentar adquirir esse conhecimento por conta própria. Imagina se você é um engenheiro e quer deter todo o conhecimento, quer conhecer todas as coisas, ou se você quer conhecer as coisas sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Imagina quão ansioso você vai viver se você quiser saber tudo sobre o seu marido, tudo sobre a sua esposa. O que está pensando? O que está pensando agora? O que está aqui agora? O que está pensando? Imagina quão ansioso você vai viver se você quiser ter um conhecimento acerca de todas as coisas. Agora, ele vai demonstrar também o perigo agora de você encontrar essa satisfação. Olha só no versículo 14. De buscar essa satisfação no conhecimento. O substituto dormiu ali também. Friozinho, né? Porque você está prestando atenção na pregação. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pode passar, por favor? Versículo 15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Aqui eu quero parar porque Salomão está fazendo algo diferente. Ele está dizendo, olha, é vaidade você achar que tendo um conhecimento de algo, você consegue mudar aquilo. Nós, no nosso período moderno, nós não apenas acreditamos que é possível ter todo o conhecimento, como nós acreditamos que nós podemos ter conhecimento e podemos mudar todas as coisas. Nós podemos transformar a realidade. Eu e você não apenas queremos colocar as coisas numa planilha. Nós queremos olhar para aquela planilha, olhar para a realidade e falar assim, agora eu transformo a realidade, agora eu mudo as coisas. Só que isso também é enfadonho. Algumas coisas nós vamos olhar e vamos perceber que aquilo está torto e que aquilo não vai ser endireitado. E que algumas coisas que estão em falta, nós simplesmente não vamos conseguir contar. Nós simplesmente não vamos conseguir resolver. Vou te dar um exemplo. Estava lá no meu Instagram esses dias, e aí eu vi melhor no Twitter. Perdendo tempo. Porque aí eu vi uma pessoa colocando assim, gente, eu estou chorando muito na academia agora, porque eu estou pensando nos pombos que antes eram criados em casas. Não sei em que período essa pessoa viveu, né? Que os pombos eram criados em casa. Um ou outro criou pombo em casa, mas aí essa menina colocou o seguinte, que antes eram domésticos, mas agora estão abandonados na rua, e não consigo parar de chorar aqui na academia. Aí eu fiquei pensando, assim, vai malhar e largue esses pombos para lá, né? Mas o pano de fundo é mais preocupante. A gente ri, né? A gente ri, mas eu já conversei pessoalmente com adolescentes que sofrem porque, às vezes, e é triste realmente, um cachorrinho está na rua e não tem lugar para beber água, para comer, mas imagina você for sofrer por todas essas coisas. O pano de fundo disso, sabe qual é? O pano de fundo é, eu consigo transformar a realidade, toda a realidade. Eu preciso tentar dar conta de alimentar e de cuidar dos pombos. Estão aí. Aí estão aí, ó, jogados pelas ruas. E aí imagina, você consegue imaginar alguém chorando na academia, você chegando do lado da pessoa, fala, você está chorando? E imagina que a pessoa perdeu um ente querido e ela fala assim, os pombos na rua. Qual que é a questão? A questão é, aqui um filósofo chamado Bill Churran, não é muito bom não, mas escreveu um livrinho bom, Sociedade do Cansaço. Nesse livro ele fala uma coisa, a ansiedade do homem moderno e da mulher moderna, que acredita que nada é possível, que olha e fala assim, olha, eu desisto, eu não quero levantar da minha cama, eu não quero fazer mais nada. Ela vem depois da crença de que tudo era possível. Traduzindo, ele diz o seguinte, olha, se você acreditar que tudo é possível, que dá para você fazer tudo, se você comprar essa mentira cultural que dá para você realizar tudo, que você vai transformar, que você vai fazer as pessoas serem melhores, que você vai resolver o problema da desigualdade social, que você vai resolver todos os problemas que existem, todos os todo o sistema de pobreza, que você vai resolver o Brasil, você vai acabar com a corrupção no país. Você vai fazer justiça em todas as áreas. Você não vai viver.
se você se preocupar com os pombos, se você se preocupar com os cachorros, se você se preocupar com isso, eu e você não vamos conseguir viver, mas a questão nem é que nós não vamos conseguir viver. A questão central é que o nosso coração estará repousando num legalismo e não em Cristo. Isso aí diz para nós que o nosso coração deposita a sua esperança, a confiança e tudo mais em nós mesmos. E não no Deus, no justo juiz, que um dia consumará todas as coisas. Então eu quero aqui fazer essa aplicação. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que você também sofre por isso. Talvez você não consiga mudar seu pai, a sua mãe. Talvez você, quem já passou por processos onde os pais se divorciam, sabe muito bem o que é isso. Você quer entrar no coração da pessoa e resolver. Você não consegue. Talvez você é pai ou você é mãe e quer transformar o coração do seu filho. Quer entrar lá dentro e arrancar o coração e colocar um coração que seja quebrantado e que seja aberto para o Evangelho. Ou você quer mudar o coração da sua família. Ou você quer realmente acreditar que você consegue resolver os problemas dos seus irmãos, dos seus primos e tantas coisas. Eu quero te lembrar aqui agora que buscar satisfação e descanso na nossa possibilidade de transformação é vaidade. É vaidade. Você pode querer transformar as coisas, só não deposite o seu coração nisso. Trabalhe para mudar as coisas, mas não deposite o seu coração nisso. Trabalhe com afinco para que Deus seja glorificado em todas as esferas, em todas as áreas, em tudo isso. Mas não caia no falso, na ideia legalista de que isso depende totalmente de você. Eu preciso andar um pouco mais rápido. Agora eu quero passar para o segundo ponto, que é a vaidade dos ídolos, onde Salomão vai ver, agora ele vai escrutinar vários ídolos. Olha só no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Já pode? Isso, aí eu vou ler do 1 até o 3. Aí, obrigado. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Ele é bem esperançoso. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bons filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele descreve aqui o primeiro ídolo. O segundo, né? O segundo ídolo, mas o primeiro do segundo ponto, que é o ídolo da bebida e do prazer do sabor. Viu quando você chega de um dia difícil? Você já teve essa experiência com certeza. Trabalhou muito. Geralmente o que você quer? Um hambúrguer bem grande. Uma pizza bem gostosa. Um lanche bem, tipo assim, porque hoje eu mereço, eu trabalhei demais. Eu estou cansado. Puxa vida, hoje eu fiz merecer esse hambúrguer e a gente, hambúrguer, pizza, refrigerante e tudo mais. Na verdade, isso esconde algo. Isso esconde a nossa necessidade de compensação em outra coisa que não em Cristo. Não estou assumindo um tom moralista e dizendo, olha, só porque eu luto contra isso. Quantas vezes eu não chego cansado do meu serviço e não quero entrar lá no iFome, no iFood e pedir uma pizza, um hambúrguer bem gostoso. O fato é que Salomão está escrutinando essas coisas. Ele está dizendo, olha, eu fui para o vinho, eu fui para a bebida. Talvez a gente acredita nisso, né? Talvez eu for para um bom café, talvez eu só comer comida bem saborosa e parar de comer coisa ruim. Talvez eu comer pizza da Bravíssima e parar de comer umas pizzas ruins aí. Talvez se eu puder parar de comer, sei lá, só pastel de vento. Apesar que pastel de vento é bem gostoso, né? Mas pense, pense naquele momento que você quer comer uma coisa bem gostosa, mas o seu dinheiro não dá. Ou seja, quase todo dia a gente tem isso, né? E aí você come uma coisa mais ou menos gostosa. Porque o dinheiro não dá. Ou então você quer pedir um hambúrguer, uma pizza, e você vai e faz um ovo mexido em casa.
Às vezes eu estou lá em casa, eu fico namorando uma pizza, um hambúrguer lá no iFood, lá no iFome, e de repente eu falo, você quer saber? Vou para a cozinha fazer um ovo mexido na frigideira mesmo. É o melhor. E aí como com aquela decepção, tipo assim, devia estar comendo uma coisa gostosa, mas não tenho dinheiro, então estou comendo um ovo mexido. Isso é um ídolo. Isso é um ídolo porque demonstra para nós que ainda nós depositamos, como Salomão investigou, no vinho e no sabor o nosso desejo de salvação. Agora olha no versículo 4, que ele vai passar para uma ainda mais comum. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Pode ir isso até o versículo 6. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Você tem ideia de que mansão é essa? Uma vez eu estava passando em Ouro Preto e eu vi uma senhora com... Hoje eu estou bem de ilustração, né? Cheio de história que está vindo na minha cabeça, não preciso cabala, que o tempo já deu. E o outro culto que eu vou pregar já está começando uma hora dessa, né? Deixa eu adiantar. Em Ouro Preto, a moça estava com um jardim tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, que eu falei para ela, assim, que jardim bonito. Uma senhora, e ela cuidando do jardim, com a tesoura, e tudo uma fonte no meio do jardim. Eu falei, senhora, que coisa maravilhosa. Agora você consegue imaginar o jardim de Salomão? Você consegue imaginar o pomar de Salomão? Você consegue imaginar as realizações pessoais de Salomão? Esse é um ídolo muito forte nos nossos dias. A gente pensa que se nós construirmos aquela chácara, aquela casa maravilhosa. Outro dia eu vi algo desse tipo, né? O jovem só quer uma coisa hoje. Uma casa bem bonita. É verdade, às vezes a gente fica mentalizando, né? Não sei se você é assim. Eu moro de aluguel, então a gente fica mentalizando, minha casa vai ser assim, vai ter aquela área de churrasqueira, vai ter que gramado, vai ter isso. Você imagina um subúrbio dos Estados Unidos, né? Quando você vai ver a realidade, você fala assim, vou ter aquele apartamento ali de 30 metros quadrados mesmo, que é o que dá, né? Só que a gente acredita que, se tiver aquela casa, as coisas estavam resolvidas. Lá no fundo a gente acredita que se a gente tiver aquela carreira, a nossa família vai nos respeitar. Aquele corpo escultural, tudo são realizações pessoais. Salomão está falando da realização dele. Qual a realização dele? Construir essa mansão maravilhosa. Agora, ele passa para as possessões. Versículo 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Pode ir no versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Ele descreve muitas coisas aqui que eu quero abordar rapidamente. Em primeiro lugar, ele fala das possessões. Ele comprou tudo. Ele comprou até gente. Ele comprou tudo para trabalhar para ele. Ele comprou, Salomão podia comprar, ele era o rei. Hoje, muitas vezes, as possessões são talvez, o principal ídolo moderno. Porque se você tem possessão, se você tem riqueza, você tem muito mais coisas. Se você tem riqueza, você tem prazeres sexuais, você tem prazeres estéticos, você tem sabor, você tem viagens. O que importa é você ter riqueza. E Salomão está investigando e dizendo, olha, eu tive tudo. Mas ele também teve cantores e cantoras. Pense comigo que não existia Spotify. Você não entrava, Salomão não entrava no Spotify e falava assim, vou colocar uma música clássica aqui hoje, a fim de ouvir Beethoven. Isso não acontecia. Se você quisesse ouvir música, o que você tinha que fazer? Contratar os seus cantores. Ou seja, se você não fosse o rei, ou não fosse muito rico, você não ia ouvir música, você ia ouvir música só no templo. Fora disso, meu amigo, contente-se com o silêncio. Salomão tinha os seus próprios cantores. Imagine só você chegar em casa hoje e falar assim, eu estou com um dia bem exaustivo, bem puxado. Se você gosta de música bem pentecostal, você falar assim, tem como pedir a Cassiane para vir aqui em casa? Quero ouvir um louvor. Não, mas coloca aí não, quero a Cassiane, aqui, cantando. 500 graus de puro fogo, santo poder, porque eu quero ouvir ela. E deixa ela lá no quarto cantando. E aí a Cassiane fica lá, cantando, e você vai fazer suas coisas lá na sua louça e ouvindo. Então você gosta de quê? Você gosta de música mais projeto solo? Chama o projeto solo inteiro. Coloca aqui, hoje eles vão tocar aqui. Mas quanto que é 1 milhão? Deixa aí você. Um ano, por 5 milhões. Eu quero ouvir o projeto solo ao vivo, 1 ano. Resgate. Vou colocar ele aqui, o resgate.
Deixa ele ir cantando. Eu quero te dizer o nível de possessão e de prazer que Salomão tinha. Não era o meu e o seu, era algo muito acima. Só que essa beleza estética também era vaidade. Porque olha a conclusão que ele chega no versículo 9. A conclusão dele é: eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Versículo 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meus irmãos, isso era Salomão. Nós somos meros mortais. Né? Salomão não negou nenhuma alegria. Ele não teve nenhum prazer negado. Ele fez de tudo. E no final de tudo ele disse: olha, isso tudo é como vapor, porque a vida não está nessas coisas. Eu quero te lembrar hoje. Se nós queremos dizer que Cristo é tudo para nós, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio porque nós temos interiormente os nossos próprios ídolos. Nós temos ídolos culturais. Nós temos toda a nossa luta de santificação contra o mundo, a carne e o diabo. Mas eu quero te lembrar que todas essas coisas são como vapor. São como vapor. Tudo isso é vaidade. Tudo isso pode te prometer salvação, paz, realização, mas no final você vai olhar para isso e vai dizer: não era. Mas onde está então? Eu quero fazer uma conexão com o texto de João. Consegue colocar para mim? João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Porque é fato que Salomão, ele descreveu todas as vaidades. Ele descreveu todas as vaidades. E ele descreveu onde não estava a resposta. Mas eu quero te lembrar que a resposta não está no conhecimento e na transformação de todas as coisas. Nós não vamos conseguir isso. A resposta não está nas realizações pessoais. Muitas vezes nós não vamos realizar tudo que nós queremos. Na maioria das vezes. A resposta não está, e a satisfação e a alegria, não está no ídolo da possessão, em ter muitas coisas e receber reconhecimento por meio daquilo que você tem, ou no prazer estético, ouvir boas músicas, desfrutar de bons cafés, desfrutar de estar num círculo bem respeitável. Coisas desse tipo são vapor. O texto de João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu quero te lembrar hoje coisas que nós precisamos sempre de sermos lembrados na nossa vida cristã. A vida não está nessas coisas, mas a vida está no próprio Cristo. A vida está no próprio Cristo. Ele era a própria luz, ele é a própria luz. A vida estava nele. O apóstolo João estava claramente se voltando para um contexto onde as pessoas buscavam em tantas filosofias, em tantas ideias, em tantas coisas, a própria vida. Ele está dizendo: olha, essa vida salvífica, essa vida redentiva que vocês buscam, está no próprio Deus triuno. Está naquele que de fato nos apresentou a Deus, o próprio Jesus Cristo. Agora, o que fazer então? Caminhar com Cristo e desfrutar de vida em Cristo, isso é mediado pela graça de Deus. Mediado por nossa vida de oração, por nossa vida de adoração pública, por nossa vida de comunhão cristã, pela ceia, pela pregação do Evangelho. Então eu quero te estimular hoje a repensar as suas rotinas espirituais, as suas disciplinas espirituais e como você faz uso dos meios da graça. Eu quero novamente te incentivar a restabelecer a sua vida de oração,
a restabelecer a sua vida de comunhão com a igreja local, a restabelecer a sua vida de adoração pública, a restabelecer a sua participação na ceia, a restabelecer a sua alegria com a pregação do Evangelho, porque é fato que a vida está em Cristo, mas essa vida de Cristo flui até nós pelos meios da graça, claro, através da ação do Santo Espírito de Deus em nossos corações. Então eu quero que você considere essas coisas e que o Espírito Santo possa realmente instruí-los em tudo isso que a gente compartilhou aqui hoje. Amém? Amém. Eu quero orar para eu passar a palavra do pastor João, para a gente finalizar. Deus, obrigado, Pai, que temos a oportunidade de juntamente cultuar ao Senhor aqui, Pai. Te louvo, te engrandeço, Pai, porque a nossa vida, a nossa satisfação, a nossa alegria não está, Pai, nos ídolos do nosso tempo. Deus, os ídolos mudam a sua roupagem, mas a essência deles é a mesma. Eles prometem tudo o que o Senhor promete, mas não conseguem, Deus, concretizar. Eles nos prometem alegria, eles nos prometem paz, eles nos prometem satisfação, redenção. Eles nos prometem descanso, mas não conseguem entregar nada disso. Então nós oramos ao Senhor aqui, como igreja, pedimos ao Senhor que o Senhor desgarre os nossos corações desses ídolos. O Senhor nos arranque, Pai, da idolatria ao conhecimento. O Senhor nos arranque da idolatria às possessões, às riquezas. Que o nosso senso de valor esteja fixado em Ti, fundamentado no Teu Evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos desgarre da idolatria, Pai, a estética da idolatria, Pai, ao prazer físico, ao prazer sexual. Deus, tantos são os ídolos, Pai, do nosso período. Então nós pedimos aqui que o Senhor arranque o nosso coração disso e possa fixar os nossos corações no Teu Evangelho. Nós sabemos que a vida está em Ti, Pai. O Senhor é a luz dos homens, Pai. O Senhor, Pai, é o próprio Deus. Nós queremos encontrar alegria na relação, na comunhão com o Senhor. Amém, Jesus. E nada mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.